No tempo de Jesus existia uma ideia muito divulgada, tanto na sinagoga, no templo, todo lugar. A ideia prevalecente era a seguinte: o que vocês acham dessa ideia? A ideia dizia assim, ó: Deus nunca se aproxima de uma pessoa que está vivendo em pecado. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que uma pessoa é ladrão. Ele é ladrão mesmo, ele rouba. Não é que ele cometeu um roubo assim, não. Ele é ladrão declarado. Segundo essa ideia, Deus nunca vai se aproximar dessa pessoa. Ou seja, se pregava nas sinagogas, os próprios apóstolos achavam isso também, que Deus não se aproximava da pessoa que está em pecado. Vou dar outro exemplo aqui. Digamos que um homem está traindo a mulher dele. Ele está em pecado ou não está? Segundo os judeus, Deus nunca vai se aproximar desse homem. Essa ideia era generalizada, era enraizada. Deus não se aproxima de pessoas que estão vivendo em pecado. Uma vez eu tenho um pastor amigo meu, ele falou assim: rapaz, eu estava na igreja, preguei na minha igreja, no final, alguém falou assim: pastor, ore por mim, que amanhã eu vou fazer um assalto. Deus se aproxima da pessoa que está vivendo em pecado? Ah, eu estou cometendo coisa errada, propositadamente. Deus vai se aproximar de mim? No tempo de Jesus, se ensinava que não, nunca vai se aproximar. Nunca. Aí vem Jesus. E Jesus começa a se aproximar de quem? Do povo que estava vivendo em pecado. Ele se aproximava de prostituta para piorar a situação, falo piorar entre aspas, né? Jesus escolhe até um ladrão para ser apóstolo dele. Quem que foi? Não foi Judas não. Mateus. Mateus era ladrão declarado ainda, viu? Era um ladrão rico, mas era ladrão. Era cobrador de impostos. Naquela época, cobrador de impostos era detestável. Quando os fariseus viram isso, eles ficaram escandalizados. E aí fizeram a acusação que lemos agora: este recebe pecadores e come com eles. E Jesus precisava responder essa acusação, porque ela foi feita em público, né? E ela feria uma dos da natureza de Deus, que é o amor e a misericórdia. Então Jesus proferiu 3 parábolas. Quais foram essas 3? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, o quê? Perdida, e a parábola do filho, podemos falar o filho perdido. As 3 parábolas falam de pessoas que estão o quê? Perdidas. Existe diferença entre essas 3 parábolas? Irmãos, olha a diferença interessante. Quando Jesus falou dessas 3 parábolas, ele estava querendo também falar para nós que existe 3 tipos de perdidos. O primeiro tipo de perdidos é o filho pródigo. Quando o filho pródigo sentiu que ele estava perdido, o que é que ele fez? Como? Caiu em si e fez o quê? Voltou. Alguém precisou ajudar ele? Não. Ele voltou sozinho. Não precisou de ajuda de ninguém. Esse tipo de perdidos são raros de encontrar. Você encontra muita gente na igreja que fala assim: olha, eu estava fora da igreja, eu estava perdido, aí um dia eu tive um sonho e voltei para a igreja. Agora, olha aqui para mim agora. Muitas vezes, nós, na igreja,
gostamos mais desse tipo de pecador. Aquele que vem sozinho para a igreja sem ninguém buscar. Nós gostamos deles. Porque não dá trabalho para a gente. A gente está aqui na igreja, de repente aparece fulano. Olha, eu estava longe da igreja, eu estava afastado, mas agora eu estou voltando. Esse tipo de pedido é pedido tipo filho pródigo. Volta sozinho. Tem igreja que só recebe esse tipo de pecador. Aquele que vem atrás da igreja. A igreja nunca vai atrás dele. Ela fica esperando que a população se converta e venha para a igreja. Venha para cá que a gente recebe vocês. É um tipo de pedido que não dá trabalho, né? Eu já recebi esse tipo de pedido nas minhas igrejas. Pessoa que falou: pastor, eu estava longe da igreja, me arrependi, mas ouvi lá Novo Tempo, e agora eu estou aqui de volta. Você vai encontrar gente assim. Mas é raro. É raro. Gente que não precisou de ajuda de ninguém para fazer isso. Às vezes a igreja está preparada só para receber esse tipo de pecador. Aquele que vem atrás da gente, não a gente que vai atrás dele. Se você, até às vezes usamos até uma frase que é mal aplicada. Sabe qual é? Nós falamos assim: não, se a pessoa for sincera, ela vai voltar. Se ela for sincera, ela vai voltar. Só para a gente não precisar ir atrás dela. Nos livramos do trabalho. Não vamos buscar ninguém. Quem realmente for de Jesus, vai vir para cá. Esse tipo de pecador, raramente você vai encontrar na igreja. Aparece, mas é raro. Mas tem um segundo tipo de perdido. A ovelha perdida. A ovelha perdida é aquela que está perdida, igual o filho pródigo, está perdida, sabe que está perdida, mas na hora de voltar, ela volta sozinha? Ela consegue voltar sozinha? Não. Sabia que tem gente que nunca vai pisar o pé na igreja se a gente não for buscar? Nunca vai. Jamais ela virá. Eu fui um deles. Sabe por que eu estou na igreja adventista? Porque um dia uma mulher foi na minha casa dar estudo para minha mãe. Se não, nunca eu ia para a igreja adventista sozinho. Jamais, irmãos. Alguém foi lá me buscar. Nunca eu iria. Mas não queria mesmo. A mulher cruzou a cidade de Salvador, foi lá na favela, visitar minha mãe, chamou minha mãe para a igreja, levou a gente para a igreja, e hoje ela não tinha nem ideia do que ia acontecer com o convite dela. Com o convite dela, minha mãe levou o filho João Bispo dela, juvenil, adolescente. Hoje eu tenho 7 irmãos adventistas, eu sou pastor, tenho mais 2 sobrinhos que são pastores adventistas. Um é departamental no Amazonas, outro é pastor lá em Salvador. São 2 irmãos, filhos da minha irmã. Olha o que o convite dela fez. Mas se ela não fosse lá, nunca minha família ia se converter. Porque eu e minha família éramos filho pródigo ou ovelha? Ovelha. Era ovelha. A ovelha, quando ela se perde, a ovelha mesmo, quando se perde, ela não sabe voltar. Então tem muita gente que está querendo voltar, querendo encontrar o caminho de Cristo, mas nunca ela vai fazer isso sozinha. E não vai nessa história de, se ela for sincera, ela vai vir. Não conte com isso. Ela não vai vir. Ela está entendendo que ela é perdida. Talvez tenha alguém nessa cidade que está falando assim, um drogado. Ele está ali pensando assim: puxa, eu não quero mais viver essa vida. O que é que eu faço? Aí vai você na casa dele visitar aquela pessoa. Olha, é essa pessoa que vai me ajudar. A ovelha teve que o pastor ir lá buscá-la, trazê-la até o redil, senão ela nunca viria. Esse é o segundo tipo de perdido.
Mas tem um outro tipo de perdido, que se chama a moeda, ou a dracma, perdida. Esse é o mais difícil. Sabe por quê? A moeda estava perdida. Mas ela sabia que ela estava perdida? Não. Esses são os perdidos que estão perdidos, mas não têm consciência que estão perdidos. Esses são mais difíceis de trabalhar. Por quê? Porque além de você trazê-lo de volta, você vai ter que convencê-lo de que ele está perdido. E ele acha que ele não está. Vai ter que ter muito tato, muito carinho, muita oração, jejum. Porque ele está num estado pior do que o da ovelha. A ovelha, ela acha que está perdida. Ela está pedindo por socorro. Mas a dracma não. Ela não se acha perdida. Mas Jesus falou que ela está perdida e que nós podemos ajudá-la. Porque a mulher teve que varrer a casa inteira procurando aquela moeda. E não é porque ela estava perdida sem saber que ela não tinha valor. Então aqui estão 3 tipos de perdidos. Primeiro, aquele que você não vai precisar buscar. Pode ficar tranquilo que ele vai vir para cá. Um dia vai aparecer alguém aí. Olha, eu tive um sonho. E no sonho apareceu um homem de branco. E me falou, procure a igreja adventista que fica lá em Paranatinga. Aí ele vai vir aqui. Sabe o que é isso aí? Filho pródigo. São raros esses. Mas vai ter outros milhares que vão estar espalhados pela cidade aí, que você não sabe nem quem que é. Ele nunca vai pisar o pé aqui nessa igreja. Nunca, nunca. Se alguém não for buscá-lo. E tem outros que estão perdidos, mas não se acham perdidos. Eu fui visitar uma jovem senhora com minha esposa. Ela era de outra igreja. Quando nós chegamos lá, ela começou a falar, assim, falando da santidade dela. Aí eu falei uma coisa que ela ficou de olho arregalado. Eu falei assim para ela: você sabia que quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais pecadores nós nos achamos? Quando eu falei isso para ela, ela arregalou o olho. Eu falei: quanto mais perto de Cristo eu estou, mais pecador eu vou me achar. Quando uma pessoa não está se achando pecadora, é porque ela não está perto de Cristo, ela está longe. Está longe. Agora, quando estiver mais perto de Cristo, mais estudando sobre a vida dele, mais pecador vou me achar. Por que eu vou achar mais pecador? Porque vai ter uma comparação entre o que Cristo é e o que eu sou. Aí eu vou ver que eu estou bem distante. Só que eu não vou me achar um pecador desesperado. Eu vou me achar um pecador confiante. Um pecador que tem esperança no perdão. Não é aquele pecador desesperado que quer se matar. Não. Eu vou me achar um pecador que tem esperança. Aí é diferente. Muito bem. Então já sabemos a diferença entre os 3 tipos de perdidos, correto? E agora vamos analisar só um deles, que é o do filho pródigo. Tá bom? Vamos lá. O filho pródigo, essa parábola do filho pródigo, tem quantos personagens principais? Se lembra? Não vou nem ler a parábola. 3. Quem são eles? O pai, o filho mais velho e o filho mais? E quem é o filho pródigo dos dois? Mais velho ou mais novo? A palavra pródigo quer dizer o quê? Esbanjador. Esbanjador. Aqui nessa parábola, por incrível que pareça, Jesus está ensinando para nós as 3 atitudes com o pecador e o pecado. Cada um desses 3 personagens representa uma atitude. Vamos começar com o filho mais novo. O filho mais novo, um dia ele falou para o pai: pai, eu quero ir embora, eu não quero mais viver aqui, me dê a parte da minha herança. Aí o pai foi lá, deu, ele foi embora. Foi para um lugar longe,
E lá ele gastou todo o dinheiro dele com o quê? Com prostitutas, bêbados, obscenos. Se tornou amigo deles. Eu faço uma pergunta para você. É errado ser amigo de uma prostituta? É errado ser amigo de um bêbado? Porque esse rapaz, ele se tornou amigo desse povo, mas Jesus também era amigo desse povo. Era ou não era? Era. Só que com uma diferença. O filho pródigo, ele se tornou amigo de bêbados, obscenos e prostitutas. Mas ele participou das obras desse povo. E Jesus não. Jesus foi amigo de prostitutas, de bêbados, mas Jesus não se prostituiu e nem sequer bebeu. Essa atitude do filho mais novo, de se associar com pecadores e participar das obras deles, eu vou chamar de amar pecadores com os seus pecados. Vamos ao segundo personagem, que é o filho mais velho. Fez o contrário do filho mais novo. No dia que o irmão dele foi embora, ele não concordou com aquilo. E ele provou isso quando o irmão dele voltou. Ele não concordou com aquilo. Ele estava certo, né? O irmão foi muito ingrato. Foi embora, abandonou a fazenda, deixou o pai lá. Ele não apoiou o erro do irmão dele. Um dia o irmão dele voltou para casa. Sabe como? Cheirando a porcos, sem um centavo no bolso, gastou tudo que tinha. Quando ele soube que o irmão dele foi recebido com festas e cantorias, ele se transformou numa criatura do ódio, um vulcão de impiedade. Ele ficou irado com o irmão dele. E se fosse depender dele, o irmão dele ia ser colocado no olho da rua. Eu vou chamar essa atitude, sabe por quê? Ele odiou o pecado do irmão dele, mas odiou também o irmão dele. Odiou o pecado e odiou o pecador. Esse foi o filho mais velho. Agora vamos para o terceiro personagem, o pai. O pai da parábola. Quando o filho foi embora, com certeza ele não aprovou aquilo. Com certeza. Ele não concordou com o filho dele. Mas um dia o filho dele voltou. Voltou para casa sem nada. Perdeu tudo que tinha. Quando o pai viu aquele filho de longe, o que é que ele fez? Ele correu, abraçou o filho e deu beijos, 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 abraços. Ficou feliz, falou: meu filho voltou, que maravilha, meu filho voltou salvo, vamos fazer uma festa nessa casa. Sabe que atitude é essa? Ele odiou o pecado, mas amou o pecador. Sabe onde tem a maior concentração de hippies do mundo? Onde tinha a maior concentração de hippies do mundo? Sabe o que são hippies? Jovens que abandonam a casa e vão viver uma vida por aí. A maior concentração de hippies do mundo estava nas praias do Havaí. Estava, não existe mais nenhum. Sabe por que não existe? Porque os jovens cristãos do Havaí tiraram 3 dias na semana e armaram barracas no meio dos hippies. E nessas barracas que eles armavam, eles levavam comida para os hippies, remédio para os hippies e roupa para os hippies. Eles abraçavam os hippies, beijavam os hippies, davam comida para eles, cuidavam deles. Com um ano de trabalho deles, 450 hippies voltaram para a casa dos seus pais. 50 se batizaram e 5 se tornaram pastores. Amém? Porque eles odiaram o pecado, mas amaram
Quantas vezes eu odeio as coisas erradas que minha esposa faz, mas odeio ela também. Quantas vezes que eu ou você odiamos o que o nosso marido faz, mas odiamos ele também. Odiamos o que nosso filho adolescente faz, mas odiamos também ele. Odiamos o nosso colega de trabalho, porque talvez está falando mal de mim. Odiamos a atitude dele, mas odiamos ele também. Jesus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E é isso que ele quer ensinar na parábola. Quando as pessoas acusaram-no de dizer que você recebe pecadores, ele falou, sim, recebo, porque eu odeio o pecado, mas eu amo os pecadores. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Por quê? É a primeira palavra deste verso. O maior motivo, Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior objeto, de tal maneira, a maior expressão, que deu o maior ato, seu Filho unigênito, o maior dom, para que a maior esperança, todo aquele, o maior pecador, que nele, o maior Salvador, crê, a maior certeza, não pereça, o maior livramento, mas tenha a maior promessa, a vida eterna, a maior dádiva. Tudo de bom o Senhor deu para nós. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a odiar o pecado, mas amar o pecador.